a vida de Noah continuou. Seu longo cabelo preto continuou crescendo, então sua mãe costumava penteá-lo para ele. Lily continuou administrando o primeiro andar do prédio de hóspedes, ocasionalmente encontrando o RHYS no meio da noite. Ela frequentemente implorava para que ele fizesse mais por seu filho, explicando os interesses de Noah no cultivo e nas artes marciais, mas RHYS sempre recusava, escondendo-se atrás das regras da família principal. Eu não posso fazer nada sobre ele, Lily. As regras são fixas, a posição dele só permite que ele tenha acesso às técnicas de baixo nível e isso só é permitido se ele mostrar alguns méritos na guarda familiar e completar alguma missão. Você pode mandá-lo para lá e ver no que dá. O rosto de Lily escureceu ao ouvir essas palavras. A verdade é que Noah não passava mais tempo na biblioteca desde que tinha 8 anos. Ele preferia ir para o prédio dos guardas fazendo tarefas em troca de algumas dicas de combate. Com a voz mais suplicante que Lily conseguiu reunir, ela perguntou a RHYS. Nosso filho é esperto, ele já percebeu que não consegue encontrar nada relevante sobre o cultivo na biblioteca e voltou sua atenção para os guardas na esperança de obter algo valioso. Ele tem apenas 10 anos agora, deve ter 13 para se juntar oficialmente aos guardas, mas ele fazendo tarefas para eles há 2 anos apenas para obter um ponto de partida melhor. Você não pode dar nada a ele? Você fez isso com seus outros 2 filhos. Smack! Um tapa atingiu a bochecha esquerda de Lily. Ela gritou baixinho e então se recompôs em uma posição meio ajoelhada com a cabeça baixa e um gosto metálico envolvendo sua boca. Lembre-se de sua posição. Lembre-se de que fui eu quem permitiu que você desse à luz aquele bastardo e isso é apenas porque você pode aliviar a dor que sinto por minha esposa morta. Não se atreva a comparar o filho e a filha que Rebeca me deu com o filho de uma prostituta humilde. Você nunca deve esquecer que sou eu quem permite que vocês 2 vivam. Tremendo um pouco, Lily respondeu. Sinto muito, meu senhor. E então ela se ajoelhou completamente com a cabeça tocando o chão. TSK, é melhor você se levantar e compensar por me deixar com raiva. Ao mesmo tempo, no prédio dos guardas, um garoto de 10 a 11 anos carregava 2 baldes grandes de água para um grupo de guardas suando sob o sol. Esse garoto era, claro, Noah fazendo tarefas para os guardas. Como ele entendeu que não conseguiria nada lendo livros, ele começou a procurar outras maneiras de obter técnicas de cultivo. Além de invadir o prédio interno e roubar os livros, o que era impossível, a única opção que ele tinha era entrar na guarda da família e obter méritos suficientes para ter acesso ao círculo interno. Sua professora o repreendeu por meio-dia antes de desistir dele e voltar para o círculo interno enquanto sua mãe apenas o abraçava e dizia: Tome cuidado. Mesmo que Noah pudesse ver um traço de decepção nos olhos de Lily, ele não pôde deixar de seguir sua decisão. Ele não queria desistir e viver outra vida inútil e desagradável agora que via a esperança de ser mais do que um homem normal. No entanto, ela realmente me ama. Depois de todo esse tempo ela continua saindo com aquele meu pai. Provavelmente é por minha causa que ela suporta o caráter dele. Ultimamente, sempre que voltava para seus aposentos, encontrava novos hematomas no corpo de sua mãe. No entanto, nunca via Lily sem sorrir quando olhava para ele. Acho que deveria me esforçar um pouco mais nesta vida. Acho que não posso viver feliz se não fizer o possível para cuidar dela. Um leve sorriso apareceu em seu rosto após essa linha de pensamento. Infelizmente, foi interrompido por um guarda gritando para ele. Ei, filho da puta, que porra você está sorrindo como um idiota enquanto ainda carrega nossa água? Ele voltou à realidade e correu até o grupo de guardas para entregar os baldes. Sinto muito, senhores, espero que seu treinamento tenha corrido bem. Talvez você queira aliviar sua mente reclamando sobre o quão difícil é seu treino. Quais são as posições mais difíceis de manter, como? Calhe a boca, o último cara que você enganou foi enviado pelo capitão para limpar as latrinas por 3 meses. Ninguém vai te contar nada, mas se você gosta de nos ajudar da maneira usual, aposto que haverá mais de um candidato.
O guarda interrompeu a fachada de Noah antes mesmo de começar. Ele estava certo, porém, nos 2 anos anteriores, Noah conseguiu obter algumas técnicas fingindo inocência na frente de algum guarda solitário e cansado. Ele costumava escolher aqueles que pareciam excluídos ou intimidados para que pudesse iniciar algum tipo de conexão com sua condição de bastardo e depois pedia que mostrassem suas formas e técnicas para impressionar e levantar o moral. No ano passado, porém, os superiores do edifício dos guardas começaram a perceber suas verdadeiras intenções e optaram por punir os guardas revelando informações importantes. Não ousaram castigá-lo porque ainda era um garoto e, mesmo tendo um bastardo, ele tinha o sangue da família principal em suas veias. Quanto à maneira usual de ajudar, consistia basicamente em os guardas baterem em Noah algumas vezes até que ele caísse no chão como uma forma de treinamento de combate. Deve-se dizer que o treinamento de combate ainda foi ideia de Noah depois que ele não conseguiu enganar mais nenhum guarda. Afinal, em sua vida anterior, ele basicamente não tinha experiência em luta, então isso tinha que compensar. Acho que não há outra opção. Vamos dar uma volta, deve ser divertido. O grupo de guardas vibrou ao ouvir a resposta de Noah e começou a jogar alguns jogos de mão para decidir quem teria sorte de dar uma lição naquele garoto sem vergonha. Nesse ínterim, Noah foi ao depósito de espadas de treinamento para pegar um sabre curto por hábito. O prédio dos guardas apresentava um grande pátio no centro para dar aos guardas um local espaçoso e privado para treinar. Noah só conseguiu entrar graças à sua falsa inocência inicial e sua diligência em fazer suas tarefas. O depósito ficava ao lado do pátio, então, depois de alguns minutos, ele voltou para o grupo de guardas com um sabre curto de aço sem corte. Os guardas já estavam, então, acostumados com esse garoto capaz de manejar com bastante destreza o sabre com a mão esquerda. Ha ha ha! Garoto, hoje é a minha vez, ainda estou bravo com a última vez. O guarda afastado de seu grupo tinha 1,80 metros de altura e uma musculatura forte. Ele era careca e tinha uma longa barba encaracolada, peito peludo e músculos salientes. Por seu status sem camisa, você poderia descrevê-lo como o arquétipo do soldado perfeito. Ah, vamos lá, Mick, era só uma forma de espada e nem tão bem feito. Ao ouvir isso, Mick sentiu uma pontada de raiva quando ele começou a se aproximar de Noah. Usar armas não será justo desde que você ainda é criança, então vou me limitar a esses protetores de braço. Eu sei que você está treinando a técnica de revólver Ice Fire, então não espere que eu pegue leve com você. Mick correu em direção a Noah enquanto usava os braços em uma guarda cruzada para cobrir a cabeça e o peito. Noah assumiu uma posição que aprendeu com um estilo de espada e esperou a oportunidade certa, deslocando o peso na perna da frente, pronto para correr a qualquer momento. Quando o guarda estava a 1,5 metros de distância dele, Noah correu abaixando-se para desviar do ataque do guarda e se esconder de sua linha de visão. Afinal, ele tinha basicamente metade da altura da guarda. Enquanto ele estava correndo, ele cortou seu sabre diagonalmente na perna direita do guarda. Clã! O som de metal contra metal soou quando um guarda de braço apareceu na trajetória do sabre. O guarda antecipou seu movimento. Sem esperar mais, o guarda avançou na direção de Noah com o objetivo de acertá-lo com um ombro já abaixado. Contrariando as expectativas, Noah não se esquivou, mas torceu o pulso esquerdo segurando o sabre de maneira estranha. O sabre desapareceu por um segundo apenas para reaparecer no pescoço de Mick sem que ele percebesse nada. Finalmente consegui em combate real, acho que é hora de perder. Pensando nisso, Noah soltou o sabre e deixou o homem corpulento acertá-lo no peito. Ele voou por 2 metros antes de pousar no chão. Então ele se ajoelhou e tossiu um pouco de sangue. Você tem sorte de eu ter pegado leve com você. Se eu usasse todas as minhas forças, você teria ficado acamado por pelo menos 6 meses. Depois disso, Mick vibrou, feliz por ter triunfado sobre um garoto de 10 anos. Você é super forte, Mick, agora eu deveria ir para casa e descansar. Sua força poderosa é difícil de digerir. Noah disse se levantando e correndo em direção ao seu prédio.
Quando estava na saída, ouviu o grupo de guardas rindo com um grito raivoso no meio da risada que lembrava o seu nome. Em uma sala do prédio dos guardas, duas figuras olhavam para o pátio através de uma janela onde o grupo de guardas zombava de um careca. Então, o que você acha dele? Uma das figuras perguntou à outra. Ele claramente venceu a rodada, mas ainda assim fingiu sua derrota. Ele está consciente de sua posição na família, então ele tenta se esconder o máximo possível, mas não pode desistir de sua busca pelo poder. Ele é certamente um gênio. Os rumores não eram falsos. Não pensei que ele aprenderia a técnica do pulso de cobra em menos de 2 anos. Qual é a sua opinião sobre ele, em vez disso, capitão? O outro homem na janela pensou um pouco e então disse: se Nick tivesse usado uma arma e toda a sua força, aquele garoto não teria nenhuma chance. No entanto, ele usou sua idade e aparência a seu favor, usando nossos homens como treinamento para as poucas coisas que aprendeu nesses anos. Ele é calculista, manipulador, sem medo da dor e de grande determinação. Aquele incidente com o dragão há 10 anos deve ter distorcido sua mente em um grau considerável. Pensar que uma criança pode ser tão implacável em sua ganância pelo poder me assusta um pouco. O silêncio percorreu a sala enquanto os dois homens continuavam olhando para os guardas no pátio. Aquele grupo, no final, cansou-se de zombar de Mick e combinou uma rodada de vinho para encerrar o dia. Então, o que devemos fazer com ele, capitão? Se aquele cara for deixado livre assim, é apenas uma questão de tempo até que algum grande problema aconteça. É bastante óbvio que ele não vai parar sua pesquisa de técnicas, só não sei até onde ele está disposto a ir. Então, o que devemos fazer, capitão? O outro homem repetiu. Depois de trabalharem juntos por tantos anos, eles tinham um entendimento tácito de como suas conversas aconteciam. Vendo o capitão pensar com os olhos fechados, ficou calado esperando suas ordens. O capitão abriu os olhos e com um leve suspiro disse: nós o treinamos. Nesse ínterim, Noah voltou para seus aposentos e descobriu que sua mãe ainda estava fechada em seu quarto. Pequenos gemidos podem ser ouvidos se você ouvir atentamente. Escolheu tomar um banho para lavar a poeira dos afazeres do dia, depois comeu fartamente e foi dormir. Por volta da meia-noite, um criado foi ao seu quarto para acordá-lo com uma tigela de água. Depois de mandar o criado embora, ele lavou o rosto e se colocou de pernas cruzadas no chão, respirando de maneira estranha, mas ritmada. Vendo como o processo foi tranquilo, você pode ver como Noé estava acostumado a esse processo. Os músculos de seu corpo inchavam de tempos em tempos apenas para retornar ao tamanho normal com um leve aumento de volume. Após cerca de 1 hora, ele acordou de sua meditação com vestígios de suor em seu corpo. A técnica de rotação do fogo-gelo é apenas uma maneira de fortalecer o corpo através da absorção forçada de energia Yang durante o meio-dia e energia Yin durante a meia-noite, longe do padrão de um cultivador. Além disso, meu corpo agora está saturado de energia, então meu limite é a força de um garoto de 14 a 15 anos até que meu corpo cresça e me permita absorver mais energia. Então ele se levantou e pegou um pequeno sabre de metal debaixo da cama. Sacudindo o pulso, o sabre desapareceu e apareceu em outra posição de um ângulo diferente. Depois de fazer esse exercício com as 2 mãos por um tempo, ele colocou o sabre de volta debaixo da cama, depois deitou-se sobre ele e mergulhou em pensamentos profundos. A técnica do punho da cobra é apenas um truque para surpreender seus inimigos e finalizá-los com um golpe, não vale a pena ser chamada de técnica de combate. Seu uso é limitado até mesmo pela quantidade de respiração que consigo segurar em meus pulsos. As outras formas que aprendi com os guardas fazem parte de um conjunto ou são sobre armas que ainda não consigo manejar. O que eu deveria fazer agora? Os guardas estão desconfiados de mim agora e não vão revelar nenhum tipo de informação. Eu realmente tenho que esperar 3 anos antes de me candidatar oficialmente aos guardas familiares? Isso é muito lento, especialmente porque não consigo fazer progressos valiosos nesses anos. Seu fluxo de pensamentos continuou por um tempo enquanto ele começava a considerar maneiras mais ilícitas. Eu poderia roubar alguns livros dos guardas,
mas isso exigiria que eu soubesse quais técnicas valem o risco, quem as tem na forma de um livro, e também exigiria que eu escapasse da mansão depois disso. Existe a pena de morte para crimes sobre cultivo e similares. O rosto de Lily sorrindo para ele apareceu em sua mente, um pequeno aperto se formou em sua garganta. Acho que não posso ir embora, afinal. Para ser mais preciso, não quero sair. Além do problema da minha mãe, a questão técnica ainda permanece. Sei que esta família tem as técnicas, mas não tenho certeza da situação do mundo exterior. A luz atingiu sua janela, o sol estava nascendo. Não importa, talvez eu esteja sendo muito ganancioso. Eu sempre soube que teria que alcançar os pirralhos sortudos da família principal em algum momento. Meu corpo ainda está crescendo e a técnica de rotação do fogo-gelo pode continuar até eu completar 18 anos. Na pior das hipóteses, ainda posso ser admitido no círculo interno por méritos na guarda e enganar alguns dos outros descendentes da família principal. Não, o pior cenário é eu enganá-los e ser morto por sua raiva. A vida aqui é muito tranquila, estou começando a esquecer minha posição. Não ficarei surpreso se houver algum servo dando informações ao círculo interno após a demonstração de habilidades em meus primeiros dias. Você terminou com o seu raciocínio, estou ficando entediado de esperar. Ao ouvir essa voz, o corpo de Noah enrijeceu enquanto ele corria para o ponto oposto da sala em direção à porta de saída. Então ele esbarrou em algo e caiu no chão, um pouco de sangue desceu do nariz para a boca. O objeto que ele encontrou foi o corpo da pessoa falando que se moveu em direção à porta antes que ele pudesse. Eu não posso escapar. Ele estava pronto para voltar e pegar o sabre debaixo da cama quando o homem disse com uma voz indiferente: Relaxa, não estou aqui para te machucar. Na verdade, acho que você pode gostar da minha oferta. Depois de falar novamente, Noah parou e pensou um pouco. Então ele lentamente se virou para dar uma olhada no homem. Ele parecia um homem mediano na casa dos 40 anos, 1,70 metros de altura, sem barba e alguns cabelos loiros levemente longos. Ele tinha um rosto brincalhão e um leve sorriso. Quem é você? Noé perguntou. Sou o vice-capitão dos guardas do anel externo, William Chali. Estou aqui por ordem do capitão dos guardas. Queremos recrutar e treinar você antes que faça alguma bagunça. Noah ficou um pouco sem fala quando ouviu as palavras saindo da boca de William. Depois de um momento de reflexão, ele perguntou: Que tipo de bagunça eu poderia fazer? Alguns guardas voluntariamente me deram algumas dicas sobre como eu deveria treinar. Ele deu o sorriso mais amável que conseguiu, afinal, ele ainda estava em um corpo de 10 anos. Corte a porcaria, sabemos que você aprendeu a técnica do pulso de cobra e que fingiu sua partida com Mickey. Além disso, você realmente quer continuar enganando os soldados por alguma técnica de merda como a técnica de rotação Ice-Fire? Essa coisa é apenas uma imitação de uma técnica de cultivo. Noah passou de assustado ao saber que seu disfarce foi descoberto tão facilmente a desanimado quando soube que a técnica mais completa que aprendeu era considerada uma imitação. Olhando para o homem sorridente à sua frente, ele finalmente fez a única pergunta que importava em sua mente. Você vai me tornar um cultivador capaz de lutar contra dragões? William ficou um pouco surpreso com a honestidade de tal pergunta. Ele olhou Noah nos olhos, e sentindo sua determinação, escolheu responder com toda a honestidade. Suspirou um pouco e, escondendo o sorriso, disse: O caminho do cultivo é um caminho pessoal. Pessoas com as melhores técnicas podem não atingir o nível do patriarca em toda a sua vida, enquanto pessoas com apenas uma simples técnica de respiração podem dividir o céu em dois. Não vou esconder isso de você. Não posso te ensinar as melhores técnicas que a família Balvan tem, mas com certeza vou colocá-lo no caminho do cultivo. Honestamente falando, esta é a melhor aposta que você será solicitado a fazer, considerando sua posição. Então, o que? Aceito. Antes que ele pudesse terminar seu discurso, William foi interrompido por Noah.
Olhando para ele, ele agora podia ver que parte daquela honestidade que antes havia desaparecido, substituída por determinação e olhos intrigantes. Que criança assustadora, não consigo baixar a guarda nem por um segundo. Colocando de volta o sorriso, William disse alegremente. Então, de agora em diante, você deve me chamar de mestre. Um dia depois de aceitar William como seu mestre, Noah foi de manhã cedo ao prédio dos guardas conforme as instruções de William. Na manhã anterior, ele explicou a situação para sua mãe. Vendo os novos hematomas em seu corpo, não pôde deixar de se sentir triste. Ele entrou no prédio e foi direto para o primeiro andar. Aparentemente os homens que vigiavam as escadas foram informados de sua chegada e o deixaram passar sem problemas. Antes de colocar o pé no último degrau, ouviu a voz de William no final do corredor. Você chegou cedo. Observando a figura bocejante que agora era seu mestre vestido com um terno branco de ginástica, ele sentiu um pouco de apreensão. Ele fez uma expressão séria e fez uma leve reverência com o punho esquerdo na mão direita. Discípulo estava ansioso para aprender, mestre. William nem olhou para ele e gesticulou para segui-lo. Juntos, eles entraram em uma sala espaçosa com armas nas paredes e alguns manequins de madeira espalhados. Suprimindo outro bocejo, William apontou para o chão. Sente-se, não sou muito bom de manhã, então gostaria de explicar tudo apenas uma vez, então você pode me fazer perguntas. Noah quase imediatamente se sentou de pernas cruzadas no chão. Desejo claramente visível em seus olhos. William pensou um pouco e começou a explicar com uma cara séria. Primeiro, quero ter certeza de que você entenda o motivo pelo qual o capitão escolheu deixar você entrar nos guardas. Não podemos ter pessoas enganando os homens por suas técnicas conquistadas por direito, especialmente um garoto com sua posição. Pesando os prós e os contras da situação, decidimos que era melhor usar essa sua ganância para nossas necessidades, em vez de puni-lo. Então, lembre-se de agradecer ao capitão por permitir que você mantenha suas mãos, quando vir. Uma gota de suor frio correu pelas costas de Noah, ele finalmente percebeu o quão imprudente ele era. A fachada de criança não pode funcionar contra pessoas poderosas, talvez seja mais certo dizer que eles não se importam que eu seja uma criança. Em segundo lugar, não vamos presentear você com nada, um guarda tem que reunir méritos para obter recompensas e você não será diferente, mas como agora você é meu discípulo, vou lhe dar algo para começar. Considere isso como um empréstimo que você pagará servindo nos guardas. Você me entende? Você terá que derramar sangue por sua família para obter o que deseja. William olhou para os olhos de Noah com intenção de sondagem. Sua situação não era exatamente um segredo, então era razoável questionar sua vontade de proteger a família Balvan. Eu sei o que ele quer dizer. Ele tem medo de que, por ser um bastardo, eu possa ter acumulado ódio contra os Balvan, e usar os guardas como um meio de me fortalecer apenas para me vingar. Ele não está errado, mas ele perdeu totalmente minhas razões. Parecendo confuso e pensativo, Noah abaixou a cabeça apenas para levantá-la com um rosto ainda mais determinado. Discípulo entende. William olhou para ele, tentando decifrar seu rosto. Se ele está mentindo, com certeza é bom nisso. Então desistiu de entender o garoto à sua frente e retomou sua explicação. Então está resolvido. Você agora é o membro mais jovem que os guardas da família Balvan já tiveram. Nossos deveres consistem principalmente em resolver problemas com bandidos e bestas mágicas no território de Balvan, já que é dever das tropas do Círculo Interno proteger pessoalmente os membros da família. Explicarei mais sobre as missões mais tarde, agora preste atenção, estou começando com a parte pela qual você quase perdeu as mãos. Desnecessário dizer que a atenção de Noah disparou. Você leu o sistema Yin-Yang para que eu possa pular a parte sobre a respiração e os elementos. O cultivo humano pode ser dividido em 3 centros de poder, Dantian, corpo e mar de consciência que estão profundamente conectados uns aos outros. O Dantian está na parte inferior do abdômen e geralmente é formado por volta dos 15 anos de idade. É o local onde os cultivadores acumulam o Respiro Pi,
Uma vez acumulado, ele nutrirá o corpo e a mente como resultado. O corpo é a casca de um cultivador, pode ser nutrido inundando-o com respiração, e quanto mais forte for, mais estável será seu dantian e sua mente. Você já começou a nutri-lo com a técnica de rotação do fogo-gelo. O mar da consciência está no centro do seu cérebro e é o lugar onde sua energia mental é gerada e acumulada. Ampliar seu mar de consciência não apenas lhe dará mais espaço para armazenar energia mental e aumentar sua produção, mas também aguçará seus sentidos e firmará seus pensamentos. Disse que em algum nível você pode até começar a prever perigos iminentes. Agora, você pode começar com sua primeira rodada de perguntas. Noah fechou os olhos e repetiu o que seu mestre disse em sua mente para memorizá-lo. Depois de examinar as informações algumas vezes, ele encontrou duas coisas das quais não tinha certeza. Mestre, tenho duas perguntas. Você não disse que a técnica de rotação do fogo-gelo é apenas uma imitação de uma técnica de cultivo? Se o dantian é formado aos 15 anos, isso significa que não posso cultivar pelos próximos 5 anos? A resposta de Guilherme foi imediata, pois provavelmente havia previsto as dúvidas que vinham à mente de seu discípulo momentos antes. Métodos reais de nutrição corporal usam o BREF no dantian para inundar o corpo e alimentá-lo. Em comparação, a técnica de rotação do Ice Fire é apenas um processo para armazenar a força BREF no corpo que será usado naturalmente como alimento do corpo, enquanto métodos reais de nutrição corporal podem permitir que você quebre esses limites. Quanto à outra pergunta, sim, a idade normal em que um humano formou completamente seu dantian é 15. No entanto, como eu disse a você, os 3 centros de poder estão profundamente conectados. Provavelmente você já acelerou o processo de criação do dantian praticando a técnica de rotação do fogo-gelo. Quem sabe, você já pode ter ganho alguns meses de crescimento. Ao ouvir isso, os olhos de Noah se iluminaram. Isso significa que posso acelerar o processo treinando os outros 2 centros de poder. Espera, algo está estranho. Isso não quer dizer que quando alguém treina os 3 ao mesmo tempo seu crescimento será exponencial. Uma expressão confusa apareceu em seu rosto. Sobrancelhas unidas, ele olhou para seu mestre e estava prestes a fazer mais perguntas quando foi interrompido. Você entenderá melhor assim que começar a praticar. O cultivo é um ato de desafio inato contra o céu e a terra, já que tomamos seu poder e o tornamos nosso, então o processo é extremamente longo e doloroso. Portanto, uma vez que os 3 centros de poder estão conectados, se é verdade que capacitar um afetará os outros 2, também é verdade que deixar um para trás retardará o crescimento dos outros 2. Mas, como eu disse, você entenderá quando pisar na estrada. William então se sentou no chão e tirou uma pilha de lençóis debaixo do terno. Vou lhe dar um método de treinamento para o mar da consciência e deixar você escolher uma arte marcial e um método de nutrição corporal que não precise de um dantian dentre os que separei para você. Essas folhas são apenas a descrição geral das técnicas, então aproxime-se e leia-as com atenção. Lembre-se de escolher aquelas que estão de acordo com sua personalidade e necessidades. Antes mesmo que ele pudesse colocar os lençóis no chão, Noah já estava sentado de joelhos na frente dele. Esse maldito garoto nem correu tão rápido quando estava fugindo de mim. Soltando um leve suspiro, William acrescentou: observe que você terá que mudar o método de nutrição do corpo assim que formar um dantian e que as artes marciais usam respiração para expressar seu verdadeiro poder, então por enquanto você está limitado ao que acumula em seu corpo. Após o último aviso, ele colocou as folhas no chão, com nutrição corporal à direita e artes marciais à esquerda e observou com um leve sorriso este discípulo seu lendo-as com olhos fervorosos. Parecia que ele poderia consumi-los com apenas um olhar. Ele com certeza tem a vontade de um cultivador, eu me pergunto até onde ele pode ir. Essas foram as palavras que seu capitão lhe disse no dia anterior. Ainda assim, não acho que uma criança possa entender o tipo de dor de que estamos falando aqui. Enquanto William estava perdido em preocupações e pensamentos, Noah estava lendo incrédulo o método de nível 3 em suas mãos. Forging of the Seven Hells,
O pico de nutrição corporal daqueles que não requerem um Dantian é igual aos métodos que requerem um Dantian em termos de poder, então se o usuário sobreviver ao tratamento, ele obterá um corpo de nível 3 capaz de bloquear artes marciais de nível 1 e feitiços de nível 0 quase sem danos. Além disso, por ser um corpo moldado pelo respiro, terá uma melhor sintonia com ele, agilizando sua recuperação e sua manipulação. O tratamento consiste em quebrar um número fixo de pontos de acupuntura em um local específico para criar um vórtice de absorção que forçará o sopro do céu e da terra a entrar no corpo e reconstruir os pontos de acupuntura. Então o homem deve descansar e deixar os novos acupontos moldarem e nutrirem o corpo por um período de tempo. Então ele deve repetir o tratamento 6 vezes. Aviso: extremamente perigoso. O usuário não deve perder a consciência durante o processo para manipular o brefe ou então pode haver um erro no processo de reconstrução causando paralisia permanente ou morte. Aviso: extremamente doloroso. Erguendo a cabeça, Noah finalmente notou a expressão preocupada de seu mestre. Mestre, acho que para escolher bem devo entender melhor a diferença de níveis entre as diversas artes. William tentou esconder sua preocupação com um leve sorriso e disse: claro. Tente olhar desta forma, quanto mais variáveis você adicionar em um ataque mais poderoso ele fica. O mais fraco de todos é o corpo, que consiste apenas em um reforço, como reforçar uma parede. Depois vem a arte marcial, que é uma mistura de corpo e respiração, então é claro que seu poder será 1,5 vezes maior que o corpo simples. Feitiços, então eles serão os mais poderosos e destrutivos. De um modo geral, o nível mais alto de um cultivador é o corpo, enquanto o nível de seu cultivo e energia mental é bastante semelhante. Por enquanto, apenas considere o nível Dantian como uma forma de combustível. Quanto mais alto, mais fortes serão seus efeitos uma vez usados para artes marciais e feitiços. Noah desviou o olhar de volta para o lençol em sua mão. As vantagens desta técnica são impressionantes, só não sei se vale a pena o risco. Quanto é necessário para um homem com um Dantian obter um corpo de nível 3 com um método ortodoxo? William hesitou um pouco antes de responder, e então simplesmente escolheu dizer a verdade. Se desde o início um homem treina um método para um corpo de nível 3, sem passar pelos métodos de nível 1 e 2, levará entre 5 e 15 anos. Que nível de corpo estou agora? Quanto vai demorar com os métodos ortodoxos uma vez que eu obtenho um Dantian enquanto treino um método de nível 2 nesse meio tempo? Quanto com esta técnica? Uma tempestade de perguntas saiu da boca de Noah. Se ele tivesse que arriscar sua vida, ele queria ter certeza de que os benefícios fossem muito maiores do que os perigos. No momento, seu corpo está abaixo da metade do nível 1, já que seu corpo ainda está crescendo e você treinou em um método sem a necessidade de um Dantian. Os resultados serão menores se comparados aos benefícios fornecidos pelas técnicas do mesmo nível que precisam de um Dantian. O mesmo vale para os métodos de nível 2 abaixo de você. Se você usar essa tortura, pode levar de 3 a 5 anos para concluir o processo. Noah estava um pouco estupefato. O método ortodoxo não parecia nem um pouco lento. Ele estava confiante de que, com seu cronograma rígido, teria alcançado o corpo de nível 3 no menor tempo possível, perdendo cerca de 4 a 5 anos adicionais, mas também evitando um risco tão extremo de sua vida. Ele estava prestes a rejeitar a ideia de passar pela técnica dos 7 infernos quando olhou para os olhos de seu mestre que pareciam cheios de vergonha. Então ele pensou em algo e perguntou com um sorriso amargo: quão difícil é obter um método adequado de nutrição corporal de nível 3? Desta vez, William sentiu vergonha por ter sido descoberto. Ele abaixou um pouco a cabeça para recuperar a compostura e então disse com voz suave: você deve entrar no círculo interno para solicitá-lo. Ainda sorrindo amargamente, Noah entregou a folha ao seu mestre. Então eu escolho o método Forging of Seven Hells.